Agora, me fala uma coisa. Hoje, na matrícula, aparece o nome de quem? Beleza. Porque existe o arbitramento de aluguel. O arbitramento de aluguel é muito interessante porque quem tem a posse, você consegue, se você tem o registro ou a copropriedade, você consegue forçar ele ou ela a pagar aluguel ou aluguel proporcional, né? No passado, você tinha que ter um nome na matrícula. Hoje nós tivemos um avanço jurisprudencial. Hoje, se você provar que você é inventariante, ou no inventário judicial em andamento, ou no inventário extrajudicial, você já tem força para fazer isso. A ação vai ser feita, legitimidade ativa no polo ativo, o autor da ação vai ser o espólio, representado pelo inventariante. Não daria para usar algo nesse sentido? Você não é inventariante? Tá vendo? Tá lá. Por quê? Tá. Você vai ter que fazer uma ação. Porque terminando o inventário, é feito um documento que chama formal de partilha. Esse documento você vai ter que pegar e levar registro no cartório de imóveis. Então, se tiver justiça gratuita, você não gasta, mas não tem, né? Você vai gastar. Mas o lado bom é que depois vai passar para o teu nome, aí você é proprietário. Ou seja, você pode fazer uma ação reivindicatória para tirar qualquer pessoa, um invasor até um conhecido, né? E você faz uma ação... Agora, com muito carinho, muita propriedade, né? O livro mais vendido no Brasil há 6 anos de direito imobiliário é o meu. Eu falo que a gente está aqui para aprender todo dia, com muita humildade, mas é esse livro aqui, ó, Direito Imobiliário de A a Z, do professor Júlio, que sou eu, da editora Mizuno. E eu sempre falo nas minhas aulas, na pós, no mestrado, que quando nós temos a possibilidade de trabalhar com uma ação petitória, que é uma ação de direito registral, é ela que a gente vai usar. Porque as ações possessórias, elas são o quê? Traiçoeiras. Quando você faz uma ação possessória, quem tem vantagem é o invasor, né? O invasor tem vantagem porque ele tem a posse. Então, corre o risco de você perder essa ação com facilidade e ficar frustrado perante a justiça. Então, só faz possessória quando não tem jeito. Quando dá para fazer a ação petitória, que é a ação que a briga não é posse, mas registro, é sempre a melhor opção, que nem no seu caso. Jamais faça possessória, nada de reintegração de posse, é uma ilusão, isso é um risco muito grande. Você tem que fazer o que é melhor para você, você não tem a posse, então vai para as petitórias. O que você pode fazer nesse caso? Faz uma ação reivindicatória, onde você coloca o espólio representado por você. Isso se você quiser fazer agora. Agora você quero fazer mais para frente, então registra o formal de partilha e faz também uma ação reivindicatória já no seu nome. Mas a reintegração de posse não é a ação mais correta, e te falo mais, né? Seria um grande erro. Mas, infelizmente, a faculdade de Direito ensina errado, né? Se o advogado ou a advogada não correr atrás para se atualizar,
ele fica com isso na cabeça. Ah, invadiu, eu vou fazer reintegração de posse porque eu aprendi isso na faculdade. Está errado, né? É que nem os capião. Tem 36 espécies, só falam de 3, 4, 5. Então está errado. Não vai nessa onda da possessória, não. Perigosa e tende a dar errado, e bem errado, viu? É, eu particularmente, eu preciso te falar isso, né? Eu não gosto muito da estratégia adotada, eu acho que a estratégia tá equivocada. A estratégia correta aí não é deixar para depois, posse algo muito sério. Cai a ficha dela, ela faz uso capião, né? Ela faz uso capião, ou ainda, né? Ela vende o que ela tem. No Brasil não é crime vender a posse, a gente pode vender o que a gente tem. Então ela poderia fazer o quê? Ela poderia vender para um conhecido a posse, faz a cessão de direitos possessórios e afins e vende essa posse. Então, a gente não pode ficar esperando, não existe isso. É muito arriscado. A posse é um caminho por fora, né? Um caminho autônomo. Então, o que eu orientaria a fazer, o que eu faria aqui no escritório? Primeiro, a gente tem que pensar no risco de uso capião. Ela não é boba. Uma pessoa que corre atrás para provar a união estável, ela não é boba, ela está ciente dos direitos dela, né? Ela está estudando, ela está sendo orientada por alguém. Então eu faria o quê? Eu faria primeiramente, eu faria assim uma peça impeditiva de uso capião extrajudicial. É uma peça simples, chama peça impeditiva de uso capião extrajudicial. E eu faria o protocolo nos cartórios de imóveis da localidade dos imóveis, ou do imóvel pelo menos, né? Eu faria essa peça chamada peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Eu faria essa peça simples, e aí eu posso protocolar no cartório de forma física ou via site. Eu posso fazer via site também. Essa peça impeditiva de uso capião é uma peça para evitar que ela faça uso capião extrajudicial, aquele uso capião no cartório. Então eu faria isso. Se o cartório fizer, cabe nulidade com essa peça, você tendo o protocolo que você fez o requerimento ao cartório. Então eu faria isso. No segundo passo, eu faria o quê? Faria sim a ação reivindicatória, inclusive até com tutela antecipada de arbitramento de aluguel. Porque você está tendo despesas, está pagando condomínio sem usar. Então eu faria a tutela antecipada de arbitramento de aluguel. A ação seria para desocupação. Sai invasor, sai invasora. Eu sou o espólio, representada por você. E fora isso, além de você sair, eu quero uma liminar para que você pague aluguel.
porque você está usando a posse reivindicatória. O polo ativo dessa ação seria o espólio, representada por você. Não trabalharia com possessória, porque a ação possessória é a ação de risco, é a ação traiçoeira, pode dar tudo errado, né? Então não faz isso não. Ela pode se defender na reivindicatória, na possessória. Hoje, se ela se defende numa possessória com uso capião, a chance dela ter sucesso é muito maior do que propriamente a reivindicatória. A reivindicatória tem uma súmula do Supremo. Numa discussão de posse, prevalece o domínio, prevalece a propriedade. Hoje, se você fizer uma ação possessória e não petitória, ela, com sabedoria, ela usa isso contra você. Ela pede a exceção de uso capião. Fala, não, já tem uso capião em andamento. A discussão aqui não é de registro, é de posse, quem tem a posse sou eu. Hoje se tornou muito mais difícil você combater o uso capião, porque o Superior Tribunal de Justiça, ele classificou o uso capião como uma ação que você não para de fazer posse. Então ela distribui uma ação hoje, sem ter o tempo completo do uso capião, mas o uso capião ela pode ganhar porque existe a posse complementar no decorrer do processo. Então olha o risco que você está sofrendo, entendeu? Por isso não pode ficar esperando nada, tem que agir já para ontem, né? Ela não é boba, ela pode usar essas estratégias e é muito provável que vai usar, né? Uma ação dessa, o risco, né, não existe causa-ganho, porque nós temos um judiciário ruim, tem venda de sentenças, tem pouco caso, má vontade, respeitando os bons profissionais que ali estão, porque tem muita gente boa, né? Mas não dá para falar em causa-ganho, não existe. É a mesma coisa o médico falar, não existe risco numa cirurgia, é um absurdo, né? A gente precisa ter responsabilidade, né? Depende de um terceiro, a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou ela, se ele vai errar, né? Cometer erros, pode acontecer. Mas a chance de você ter sucesso nessa demanda é muito grande, porque é uma ação que não dá muito espaço para o juiz pensar. Você está pedindo a desocupação, a reivindicatória, com base no espólio. E você está fazendo isso porque você é o representante do espólio. Então, dificilmente o juiz vai julgar ao contrário. Tem até alguns juízes que entendem que a reivindicatória ou o arbitramento de aluguel você tem que ter o registro, mas é um entendimento desatualizado, né? Você tem que ser coproprietário numa ação de extinção de condomínio, arbitramento de aluguel, reivindicatória, mas no seu caso você está trabalhando em cima da exceção. E qual que é a exceção? É justamente essa, né? Você pode usufruir da possibilidade do espólio, você não é o autor da ação, quem é o autor da ação é o espólio, então você tem tudo para ganhar e conseguir essa desocupação e talvez conseguir a tutela antecipada para desocupação, arbitramento de aluguel. Mesmo com o fato de ela morar mais de 10 anos. E você vê, ela tem uma posse, né? Tudo bem que é uma coposse, né? Ela dividia, em regra, a posse com ele. Mas o risco de ela fazer um uso capião é gigantesco, né? Porque ela, de fato, ela morava lá há 10 anos, né? Então, olha o risco que você está correndo, né? Como que eu vou pensar numa estratégia? Vamos aguardar. Aguardar o quê? Perder a ação por uso, perder a propriedade através de uso capião? É uma estratégia muito estranha, né? Poderia e é o mais correto, né? Para ela se salvar, para poder salvar o imóvel, a posse dela, o interesse dela, né? É a tese mais adequada, né? Eu imagino que às vezes a condição financeira, né? Às vezes atrapalha, não é uma ação cara, o escapião não é caro, né? Então, mas a justiça gratuita é para taxa judiciária, é para citações, mas tem que pagar a perícia no escapião, né? E os honorários do advogado também. Então, talvez ela está esperando um pouco mais para ter caixa, não sei, né? Ou uma orientada também, né?
na verdade, é, não tem. Então, se você deixar de pagar, você vai correr um outro risco, que é a perda do imóvel, né? O condomínio é implacável. Se você deixa de pagar, o que o condomínio vai fazer? Ele vai fazer uma ação, né? Ação de cobrança. Então, não é uma estratégia, né? A única ação que você poderia usar para se resguardar é cobrar dela, arbitramento de aluguel, em tutela antecipada, ou numa ação autônoma, poderia ser feita numa ação autônoma também, e falar, juiz, ó, poderia, se tiver condição financeira para isso, não é uma ação cara, é o melhor dos mundos, né? Porque quando você mistura, eu falo para os alunos, quando você mistura perdas e danos morais, arbitramento de aluguel, o risco é muito grande, o juiz não dá nada, juíza, porque ele vai querer analisar melhor o caso antes de se posicionar. Quando você faz uma ação autônoma, por mais que você tenha o gasto das taxas judiciárias, mas a chance de você ter sucesso é muito maior, né? É. A sobrepartilha, ela é interessante, por quê? Porque se você quer tornar o imóvel público, que foi invadido, tem outra pessoa morando, é uma forma de trazer esses imóveis para o jogo. A sobrepartilha não é interessante quando você quer regularizar um imóvel de posse, porque aí você também vai pensar outros meios para regularizar esse imóvel. Mas no seu caso, que você quer salvar os imóveis, é interessante sim trazer, através de sobrepartilha, esses imóveis que estão fora do inventário, né? Seria interessante porque seria uma estratégia forte para você recuperar esses imóveis, entendeu? O judiciário mudou muito, né? Mudou demais. O judiciário, é verdade, isso estava falando até semana passada na aula para os alunos. O judiciário no passado, e a gente leigo, uso capião é algo de invasor. Acabou. Todo mundo sabe que o uso capião hoje é uma ferramenta para regularizar imóvel, mas é uma ferramenta para se defender. Hoje, se ela faz o uso capião, distribui a ação do uso capião e pede a aplicação da súmula 237 do Supremo, olha o que ela fez com você. Ela está usando o uso capião como matéria de defesa. Aí ela vai lá no inventário e fala, juiz, eu quero, conforme artigo 313, súmula 237 do Supremo, eu quero a suspensão do inventário até que o uso capião seja julgado. Olha como ela atrapalhou a tua vida. Você entendeu? Precisa tomar muito cuidado, né? O uso capião não é só para imóvel invadido, né, para invasor de propriedade. A resposta é não. O uso capião hoje é uma estratégia de defesa. Eu tive um caso no escritório aqui, que o imóvel é para leilão. Eu distribuí uma ação de uso capião e pedi a averbação premonitória. Então sujou a matrícula. Foi para leilão. Alguém arrematou o imóvel? Ninguém. Porque você entra no leilão para arrematar o imóvel, você olha na matrícula e vê que tem uma averbação de uso capião. O que você vai pensar? Você fala, eu estou fora dessa bucha aí. Ou seja, o que a gente conseguiu? Indiretamente, a gente conseguiu evitar a arrematação do imóvel, entendeu? Tem. É mais fácil você ter sucesso na reivindicatória do que uma ação possessória. Porque a possessória, para ganhar a possessória no Brasil, você tem que provar o artigo 561. O artigo 561, ele fala o quê? Você tem que provar a data do esbulho, que é a data da invasão, né, esbulho, turbação, e tem que provar a posse. Como que você vai provar essa posse?